Começando mais um ao vivo. Há quanto tempo eu não fazia? Que saudades que eu já estava de, de fazer ao vivo. O assunto de hoje é o maior no reino dos céus. Nossa, tá até diferente. Quando a pessoa entra, fica verde. Olha que interessante, não era assim. Meu Deus, faz tempo que eu não faço mesmo. Socorro, Deus. Deixa eu abrir aqui para eu ler os comentários e a gente já começa a fazer. Brunão amado, oi Gabi Aguiar, a Gil, que bom que você está aí. Pablo, meu amado, Pablo, homem não chora, que legal vocês estão aí. Vamos embora. Gente, quero falar com vocês hoje sobre o maior no reino dos céus. Quem que é o maior no reino dos céus? É aquele que prega mais? É aquele que doa mais? É aquele que peca menos? Engraçado, né? A gente costuma julgar a pessoa só porque ela tem um pecado diferente do nosso, né? Se a gente analisar aqui para Deus, o pecado ele tem o mesmo peso no sentido de condenação, ele pode não ter o mesmo peso no sentido de consequência, né? Se eu mentir, por exemplo, eu fui para academia, falei que eu vou para academia, na verdade eu fui para o bar, eu menti, mas é uma consequência X. Agora eu vou assassino uma pessoa, é pecado também, mas a consequência é muito maior, meu Deus do céu. Então a gente tem que entender que o pecado ele tem, para Deus é tudo igual. Pecou, pecou. Tem essa de o outro é pior que eu porque ele fez um pecado pior, não tem nada a ver. Para Deus pecou, pecou. Então se você tem uma dificuldade, por exemplo, você é uma pessoa fofoqueira, você tem que fugir do pecado do mesmo jeito que um pedófilo tem que fugir de criança. Então você tem que fugir de fofoca e o cara tem que fugir de criança. É pecado do mesmo jeito. Ah, mas é muito mais feio a pedofilia. Concordo, é muito mais feio. Mas pecado é pecado. E desagrada a Deus do mesmo jeito. Todo desagrada a Deus. Então a gente tem que fugir. Dani, então o que eu faço para ser o maior no reino de Deus? Olha só que ridícula a conversa de Jesus com os discípulos, não de Jesus, mas a dos discípulos, em Marcos, eu vou abrindo para vocês aqui, no capítulo 10. Olha isso aí, Marcos, no capítulo 10, no verso 35. Então, se aproximaram de Jesus Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo, mestre... Parece que quando alguém chegava para Jesus chamando ele de mestre, era alguém com interesse, né? Porque tinha gente que chegava para Jesus e falava mestre, e tinha gente que chegava e falava Senhor. Ter Jesus como mestre é uma coisa, ter Jesus como Senhor é outra. Eu vou te explicar a diferença. Uma pessoa chamar Jesus de mestre significa que ela se interessa pelos ensinamentos de Jesus. A pessoa acha bonito o que ele fala, a pessoa acha legal, Jesus é um cara legal. Mas Jesus não necessariamente é o Deus da vida da pessoa. Olha a diferença. Quando alguém chega para Jesus e fala, Jesus é o meu mestre, isso significa que o que ele fala me interessa, significa que eu acho Jesus uma figura importante, significa que eu acho Jesus uma pessoa boa, significa que eu acho Jesus um cara legal, mas é bem diferente eu chamar Jesus de meu Senhor. Quando eu considero que Jesus ele é o meu Senhor, eu considero que a minha vida passa a não ser mais minha. Porque quem manda no servo é o Senhor. É uma escravidão voluntária, mas é uma escravidão onde o Senhor trata o servo como filho. Olha que interessante. Eu tratar Jesus como mestre significa que eu vou absorver dele aquilo que me interessa. Olha que estranho. Quando Jesus fala disso ou daquilo, me interessa, mas quando ele fala daquele outro assunto, não. Isso eu vejo muito em amigo meu que é espírita. O amigo meu espírita, ele crê em algumas coisas que Jesus fala, mas não em tudo. Tem coisa que ele não aceita e tem coisa que sim. Isso você vai ver também católico fazendo, evangélico fazendo. Tem gente que trata Jesus como mestre. Ele trata Jesus como alguém que tem uma palavra de sabedoria, alguém que tem atitudes boas, mas ele não trata Jesus como Senhor. O Senhor, quando eu reconheço Jesus como Senhor, eu começo a andar de forma que eu agrade o coração do meu Pai e eu não quero de forma alguma magoá-lo.
Eu não quero magoar. Pode ser coisa que parece que não tem nada a ver. Mas se tiver o mínimo risco de magoar a Deus, de afrontar a Deus, eu não quero. Ei, quando eu trato Jesus como meu Senhor, eu posso não concordar com as ordens dele, mas eu vou obedecer, porque ele é o Senhor. Ele não é o meu amiguinho, ele não é o mestre de quem eu só vou ouvir o que me interessa. Ele é o meu Senhor. É muito diferente você ver que o religioso, ele tem Jesus como mestre. Ele tem Jesus como uma figura importante. Ele tem Jesus como alguém legal. Jesus é um cara legal. Mas ele não tem Jesus como Senhor. Ter Jesus como Senhor te ensina a fugir das paixões desse mundo. Me ensina a buscar agradar a Deus mais do que agradar os homens. Eu hoje passei por uma situação muito, muito triste. Que eu fiquei muito mal. Mas eu tenho que tratar Jesus como Senhor. Eu não posso tratar Jesus como mestre. Eu tenho que tratar ele como um Senhor. Eu amo fazer casamento. Eu acho que eu sou mais celebrante de casamento do que pregador de evangelho. Eu me sinto mais à vontade fazendo um casamento do que pregando em cima de um púlpito. Não sei porquê, mas o Senhor sabe todas as coisas. E hoje eu fui conhecer um casal para fazer o casamento deles, e casal lindo, eu amei aqueles dois, fofos demais. Eu não vou falar o nome deles para não expor, mas fofos, gostei deles de verdade. Só que eu tenho regras que eu sigo, eu obedeço. Quando eu me coloquei para servir a Deus, e eu entendi que Jesus é o meu Senhor, principalmente no quesito fazer casamento, eu coloquei 3 regras. E regras que eu entendo da palavra. A primeira regra é que eu nunca vou fazer segundo casamento. Não vou fazer. Não importa se a pessoa traiu. Ah, Mateus 19 diz isso, diz aquilo. Não importa. Eu prefiro não arriscar. Eu não faço segundo casamento. Fiz uma vez, porque fui eu não vou falar enganado, porque é uma palavra muito forte, mas eu errei, eu me confundi, eu entendi errado, fiz e me arrependo profundamente. Não faria nunca mais de novo segundo casamento. Não vou fazer. É a primeira regra. A segunda regra é: eu vou falar de Jesus. Não faz sentido uma pessoa me chamar para fazer um casamento e a pessoa não crer. Ou a pessoa, sei lá, ser de uma religião qualquer aí que não tem Jesus como Senhor. Não vou fazer, não faz sentido. E terceira, eu não vou fazer casamento que tem imagens. Não vou. Eu sei o quanto que Deus abomina idolatria. Eu sei o quanto que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Texto de Isaías, se você pegar Isaías de 42 a 44, vai falar várias vezes o horror que Deus tem de imagens. Não pode, não agrada. Não vou fazer mesmo. Só que eu amei o casal. E aí a hora que ela falou para mim que ela entraria com as imagens, eu fiquei com o coração apertado, porque por mais que eu quisesse, eu não trato Jesus como mestre, eu trato Jesus como Senhor. Por mais que eu queira e não concorde, eu obedeço. É diferente. E aí arrisquei deles ficarem tristes comigo, arrisquei de acharem que eu sou intolerante, enfim, arrisquei eles acharem o que eles quiserem. E as pessoas têm o direito de achar o que quiser. Graças a Deus, não, eles foram mais amáveis ainda. E só que eu não posso desobedecer o meu Senhor, não posso. Por mais que as pessoas se magoem, eu prefiro que ninguém se magoe. Mas se tiver que magoar alguém, que seja os homens e não Deus. É isso que é tratar Jesus como Senhor, né? E não mestre. Mas aí os dois estavam conversando e falaram assim: mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E Jesus respondeu: o que vocês querem que eu faça? Responderam eles: conceda-nos, mestre, que na glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Olha que metido, velho. Olha que soberba. O cara queria pedir para Jesus deixar eles sentarem à direita e à esquerda dele. Mas quem disse que eles eram melhores assim do que os outros para sentar do lado de Jesus? Que metideza. Jesus ele começa a dialogar com eles, falando sobre o cálice que ele vai tomar. Eles não vão conseguir tomar, que é o cálice de passar pela cruz, etc. Mas é interessante que esse espírito ainda existe no coração de muita gente. Tem gente que quer ter o melhor cargo na igreja, tem gente que quer ser super conhecida, tem gente que quer ter público, tem pastor que quer ter igreja grande.
Tem erro ter igreja grande? Claro que não. Mas a partir do momento em que o tamanho da igreja for o desejo do teu coração, parou de ser alma. Eu quero almas convertidas a Jesus Cristo. Não quero discípulos do Dani. Eu nunca quis fazer discípulo meu. Eu não sou Jesus. Quero discípulos de Cristo. Quero fazer discípulos de Cristo, mas eu não quero uma igreja minha grande, uma igreja onde eu não consigo nem conhecer o nome de todo mundo, não gosto, não quero. Tem gente que quer, mas não no sentido de alcançar muitas almas, a pessoa quer porque ela quer ter uma igreja famosa, eu quero ser famoso, quero ter muitos seguidores, quero que meu nome seja engrandecido, quero ser conhecido na terra. Quero que todo mundo saiba que eu sou da igreja. Quero que me aplaudam. Quero aplauso. Não, gente, que aplauso. Você tem que querer agradar a Deus. E a glória é toda dele. Quando a gente pega hoje o coração de pregadores, de pessoas que vão fazer as coisas para Deus, buscando em primeiro lugar o umbigo delas, a pessoa pode trazer uma palavra maravilhosa. Podem haver pessoas se convertendo, mas se essa pessoa não se converter, ela vai para o inferno pregando a verdade. Isso é verdade, porque Jesus diz isso em Mateus capítulo 7. Ele diz sobre mestres que chegarão para ele no último dia e dirão para ele: Senhor, Senhor, no seu nome nós fizemos maravilhas. Em nome de Jesus eles fizeram maravilhas. E Jesus vai falar para eles: a gente nunca teve intimidade. Por que a gente nunca teve intimidade? Porque a sua intenção nunca foi engrandecer o meu nome, a intenção foi engrandecer o seu. Então você vê pessoas que elas vão na igreja não para servir, mas para serem servidas. Não para servir, mas para serem vistas. Então o foco está errado. Eu vivo no reino de Deus não é para satisfazer as minhas vontades. Eu vivo no reino de Deus para servir. Eu vivo no reino de Deus para trazer Jesus para as pessoas. A gente tem um entendimento um pouco errado. Igreja, ela é um hospital? Sim. Mas ela não... quando a gente fala que a igreja é um hospital, a gente entende o quê? Que eu só vou lá para ser curado. Quando, na verdade, você tem que ir na igreja para ser o médico também. Jesus quer usar você também para curar pessoas. Jesus quer usar você também para tratar pessoas. Eu já contei isso, que uma vez a pessoa... Gente, depois fala de segundo casamento. Agora não é a hora. Depois eu falo sobre isso um pouquinho. A intenção de você ir para a igreja, a intenção de você estar lá, em primeiro lugar, lógico, para você conhecer Jesus, ter comunhão com Jesus, etc. Mas uma das funções maiores da igreja, que muita gente esquece, é que você vai lá para cuidar de pessoas. Você não precisa ser o pastor, você não precisa ser o líder, você não precisa ser, não, você pode ser a ovelhinha menorzinha de todas, e você vai cuidar de gente, você vai amar, você vai abraçar, você vai ouvir, você vai trazer boas novas, você vai trazer ânimo para essa pessoa, para essas pessoas. Quantas e quantas vezes, gente, eu fui no culto e eu ouvi a palavra e a palavra não falou nada para mim. Eu falei, meu Deus, que tá estranho, Deus não falou comigo. Na hora de ir embora, um irmão vem, abraça você e dá aquela palavra que cai como um bálsamo na sua vida, era o que você precisava ouvir. Aí você fala, meu Deus, eu vim aqui para ouvir isso, eu vim aqui para ser cuidado. E em outro dia, é o contrário. No outro dia você vai, aí alguma pessoa tá lá, o culto não falou nada com ela, mas na hora que você abraça a pessoa, você profetiza alguma coisa na vida dela, e era exatamente o que ela estava precisando. É maravilhoso ser usado. Aí a gente começa a ver que, então, o maior no reino de Deus não necessariamente é a pessoa mais importante da igreja. Não necessariamente o maior no reino de Deus é aquele que está pregando, ou é o irmão que tem muito dinheiro. Porque existem pessoas que tratam melhores umas e as outras, fazem acepção, e isso foge do coração de Deus. Porque para Deus o mais importante, a pessoa mais... como é que eu posso falar? A pessoa mais... É que eu ia falar mais maior, só que é feio, né? A pessoa mais proeminente no reino dos céus não é a que tem mais dinheiro, não é a que fala melhor. Mas então qual é o padrão de Deus? Quem é o maior no reino de Deus? O que Jesus trata como sendo o maior no reino de Deus? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Você vai ter que ir comigo para Lucas, no capítulo 22. Eu vou mostrar para vocês quem é o maior no reino de Deus. O José já trouxe a resposta. O José já tá contando spoilers.
Enquanto eu abro aqui, gente, você ainda não curtiu, compartilhou o vídeo, aproveita agora, tem gente que precisa ouvir, para você parar de achar que maior é aquele que prega melhor, ou você é o maior da igreja porque você conhece mais teologia, ou porque você é o mais calvinista, ou porque você é o mais arminiano, você é o mais teólogo, então você é o maior da igreja, porque você conhece mais textos de cor, porque você ora mais em língua do que os outros, porque você tem dons de cura, por isso que você é o maior. Entendeu nada? Eu vou mostrar para você quem é o maior. Em Lucas, no capítulo 22, quero ler a partir do... Só para vocês entenderem, a partir do verso 7, começa a mostrar a última ceia. Sabe aquele quadro do Leonardo da Vinci, de todo mundo sentado lá, tal, etc. Jesus, ele estava comendo a última ceia com os discípulos. E algumas coisas aconteceram ali. Como, por exemplo, Judas chegou, aí o diabo se apossou de Judas, e tem gente que não crê que o diabo ainda existe, está lá, apossou de Judas. Aí Jesus molha o pão, dá para o Judas, aquela coisa toda que vocês já sabem. Jesus fala, muito desejei ter convosco essa última ceia. E aqui vai um ensino, hein? Jesus nunca falou, muito desejei fazer uma academia com vocês, muito desejei correr até Samaria com vocês, fazer um Cooper. Não, foi muito desejei comer com vocês, vai ver. Aqui tem uma dúvida. Ninguém sabe se Jesus ele muito desejou tomar a ceia com os discípulos, porque ele queria muito aproveitar os últimos momentos dele com os discípulos, ou porque ele queria que acabasse logo, né, o tempo dele aqui na Terra para que ele pudesse voltar para a glória. A gente não tem essa resposta. Pode ser que seja os dois. Tanto ele queria tomar a ceia porque ele amava os discípulos, quanto ele queria tomar a ceia para poder morrer logo e voltar para casa de uma vez por todas e se livrar do corpo terreno que ele tinha assumido. Lembre-se, Jesus não nasceu há 2000 anos. Jesus é desde o princípio. Ele assumiu um corpo, nasceu de uma mulher, mas ele não é filho dela. E ouça isso. O filho de Maria é o homem que nasceu dela, chamado Jesus de Nazaré. Esse homem que recebeu a divindade de Jesus, que já existe desde o princípio. Jesus que criou Maria. A Bíblia diz isso em João 1, que ele criou todas as coisas. Ela foi mãe do corpo de Jesus de Nazaré. Mas ele existe desde muito antes. Ele existe desde antes da fundação do mundo. Ele não começou a existir a partir do nascimento da criança Jesus. Não entenda isso, tá? Foi um período como ser humano de 33 anos. Hoje Jesus não é mais um ser humano. Tanto que quando João vai olhar para ele, em Apocalipse capítulo 19, ele não vê um homem. Se você olhar Isaías 53, descreve um homem de dores, um homem feio, a Bíblia diz que ele era feio, um homem cansado, um homem rejeitado. O Isaías 53 descreve o Jesus de Nazaré, mas o Jesus Cristo ressuscitado, João vê ele em Apocalipse 19 e descreve roupa branca, montado num cavalo branco, com um cinto dourado, o nome dele escrito na coxa, olho de fogo, a boca dele saía uma espada, coroa, um negócio muito lindo. Esse é o Jesus verdadeiro. Esse é o Jesus real, não o corpo humano que ele assumiu por 33 anos. E aí, ele está tomando essa última ceia, e aí o que acontece? Olha só a partir do verso 24. Depois que Judas sai, depois que ele vai lá para trair Jesus, etc., eles terminam de tomar ceia, Jesus explica, né, o que é o simbolismo todo, né? Quando você toma a ceia, o corpo e o sangue, você está confessando com as suas atitudes que você crê que Jesus morreu por você e você morreu com ele. A ceia, para mim, é o momento máximo da vida do cristão. É o momento máximo. É o máximo de você tem que fazer questão de tomar ceia, porque você está confessando que a cruz de Cristo foi sua também. Ele morreu, você morreu junto. Ele ressuscitou, você ressuscitou também. A sua velha criatura pecadora e condenada ao inferno ficou presa lá na cruz. E quando você ressuscitou uma nova, santa, separada, digna de receber o chamado celestial. Por quê? Porque você agora é um com Jesus. Isso é batismo. Eu sou um com ele. Eu e ele e eu. É uma dupla morada. Eu moro nele, como diz o Salmo 91, eu habito no esconderijo do Altíssimo, e ele mora em mim, como diz em 1 Coríntios 6, porque eu sou templo do Espírito Santo. Olha que lindo. Eu moro nele, ele mora em mim. Ele morreu comigo, eu morri com ele. Ele ressuscitou comigo, eu ressuscitei também. Que coisa fantástica.
E ele explica tudo isso na ceia, e logo depois acontece uma discussão entre os discípulos. Olha aí que doideira. Olha que coisa piradesca. Que coisa doida. Verso 24 de Lucas 22, 24. Houve então uma discussão entre eles para saber qual deles era o maior. Gente, que discipulaiada tonta. Depois de 3 anos andando com Jesus, depois de 3 anos vendo a humildade, a mansidão, o cheiroso que Jesus era, eles começam a discutir quem era o maior entre eles. Houve uma discussão entre eles para saber qual era o maior. Aqui, Lucas deixa de contar uma coisa que está em João. E eu quero mostrar para vocês o que acontece lá em João. Então, a cena agora é os discípulos discutindo, após a ceia, né? Quem era o maior entre eles. Olha como que Jesus responde. Jesus sendo inteligente do jeito que ele era. Vai ver lá em João capítulo 13. Vamos abrir? João capítulo 13. Enquanto você abre, curte, compartilha o vídeo. Mais gente quer ver. Cadê o coraçãozinho? Eu gosto de ver o coraçãozinho brotando. Eu fico apaixonado. Olha lá, olha que coisa linda. Esses coraçãozinhos traz alegria na vida de qualquer pregador. João capítulo 13. Quem era o maior? Verso 1 diz assim, presta atenção aí. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo e ir para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Jesus, como eu te amo. Ele ama até o fim. Deixa eu profetizar uma coisa aqui na sua vida, em nome de Jesus. Aquele que começou uma boa obra na sua vida vai aperfeiçoar até o último dia. Isso está escrito em Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele Jesus que te chamou um dia, ele te chamou, você estava perdido nos seus delitos e pecados, Efésios 2:1. Você estava num lamaçal de pecado, você estava com os pés presos, você estava como um passarinho preso na armadilha. E o Senhor foi lá, e o Senhor cortou aquela corda e ele te livrou do lamaçal. Esse mesmo Jesus não vai deixar você morrer na praia. Ouça bem o que eu estou falando. Jesus nunca vai desistir de você. Se você quisesse desistir dele, é um problema seu. Se você quiser parar de buscar, o problema é seu, mas ele nunca vai desistir de você. Se você se afastou do Pai, é uma culpa sua. Não é de Deus, ele nunca se afastou de você. Mas agora, se você quiser voltar, ele estará de braços abertos a hora que você voltar. Lucas capítulo 15, o filho pródigo, a hora que ele chega todo sujo, fedendo cocô de porco, fedendo chiqueiro, indigno, gastou toda a riqueza que o pai tinha dado, gastou tudo, ele chega, o pai vem correndo na direção dele e abraça. Que Deus é esse que recebe a criatura suja e traidora, abraça, limpa, troca as vestes e volta a chamar de filho, perdoa o que ele fez como se nada tivesse acontecido. Vocês são ridículos. Vocês são ridículos. Eu também, se a gente largar Jesus. Gente, alguém abandonar Jesus tem que ser muito estúpido. Não importa o que te fizeram, não importa o que aconteceu. Volte para os braços de Jesus, porque ele vai te amar até o fim. Se você quiser largar ele e ir para o inferno, você vai e ele vai continuar te amando. Mas não deixe de voltar para os braços do Pai, porque ele sempre vai te receber. Não tem nenhum pecado que anule a cruz de Cristo na sua vida. A não ser você rejeitar. Se você rejeitar, aí não tem muito o que fazer. Mas, Salmo 51, havendo um coração arrependido, existe um Deus disposto a te perdoar, te aceitar e te fazer ser muito mais do que você era, te levar além. Mas volta que não era o assunto do agora. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o
pai tinha depositado todas as coisas nas suas mãos, que ele havia saído de Deus e que ele ia para Deus, levantou-se da ceia, tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Veja aqui, quando eu li lá em Lucas 22, Jesus já tinha mandado Judas embora, eles já tinham tomado a ceia. A discussão sobre quem era o maior aconteceu depois. Vocês estão entendendo? A discussão dos discípulos aconteceu depois da ceia. E João está mostrando aqui o que aconteceu depois da ceia. O que aconteceu depois da ceia? Jesus foi responder para eles. Vocês querem saber quem é o maior? Querem saber quem é o maior no reino? Vou te mostrar. Levantou-se então Jesus da ceia. Verso 4 de João 13. Tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, colocou na cintura. Então, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos com a toalha e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Simão Pedro disse: Senhor, tu irás lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Disse Pedro: você não vai lavar meus pés coisa nenhuma. Então Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, nossa, olha como eu estou perturbado. Eu fui passar a página da Bíblia com o dedo, como se fosse o celular. Deus me livre disso. Olha que perturbado. Eu fui arrastar o dedo para passar a página. Respondeu Simão Pedro: Senhor, se é assim, não lave apenas os pés, mas o corpo, as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já está lavado não necessita lavar senão o pé. No mais, todo já está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos ainda, pois ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Por que Jesus lavou os pés aqui? Primeiro, para mostrar quem era o maior no reino de Deus. O maior no reino de Deus era o que serve. Olha só. 12. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, pois eu sou. Ora, se eu que sou senhor e mestre, lavei os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que vocês façam o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o Senhor, e nem o enviado maior que o que ele enviou. Agora que vocês sabem todas essas coisas, bem-aventurados são vocês se os fizerem, se as fizerem. Jesus está aqui ensinando o quê? Você quer ser o maior no reino de Deus? Começa a servir. Você quer ser o maior no reino de Deus? Começa a ser manso. Jesus fala isso em Mateus 11, 28. Vinde após mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. Você quer ser como Jesus? Não é demonstrando poder e pregando bem. Isso é normal. Mas se você quer mostrar Jesus na essência, seja humilde e seja manso. Doçura no falar, mansidão na hora de agir. Saber que às vezes você vai ter que abrir mão da sua vontade para fazer o bem pelo reino de Deus. A Bíblia diz em Romanos que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Se eu posso abençoar alguém, se eu posso cuidar de alguém, se eu posso fazer a diferença na vida de alguém, eu tenho que fazer. Ser manso não é ser otário. Veja bem, as pessoas acham que ser manso é o cara que leva um xingo e fica quieto. Ai, seu idiota, eu sou mesmo. Bate numa cara, bate na outra. Não é isso. Ser manso significa ter o direito e abrir mão desse direito. Eu posso, mas eu vou... Deixa pra lá. Deus está vendo. Ele tá analisando todas as coisas. Ele está vendo todas as coisas. Ser manso e ser humilde é saber que a vitória do outro é a minha também. Se eu vejo um irmão de carrão, se eu vejo uma irmã de roupa bonita, se eu vejo um irmão comprando uma casa legal, se eu vejo alguém arranjando um emprego, eu não vou pensar, ai, porque ele, não eu, se eu sou filho também. Não, o manso e humilde se alegra pelo outro, se alegra, profetiza coisas boas. A gente responde não conforme as pessoas merecem, mas a gente responde conforme o Espírito que habita em nós. Ah, Deus!
Se me tratam mal, eu vou tratar com amor, porque cada um dá o que tem. Ainda que a minha vontade seja enfiar um soco na cara, ainda que a minha vontade seja mandar para aquele lugar, ainda que a minha vontade seja falar 52 palavrões para a pessoa, eu não vou fazer, porque a minha mansidão é fruto do Espírito Santo em mim, e ele me leva a reagir como Jesus reagia. Eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o melhor, quem era o mais poderoso, quem era o mais reconhecido, quem era o mais famoso, quem era o mais próspero. E Jesus virou e falou: vocês querem ver quem é o melhor? O melhor é quem serve. E o Senhor, Criador, maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, abaixa para lavar os pés. Deus lavando os pés de porcarias de criaturas, de pequenos cocôs que em poucos anos deixam de existir. Em poucos anos deixam de existir, e ele é o criador da eternidade. E ele, para mostrar, você quer se achar? Não é pregação com multidão, não. Você quer se achar? Não é o teu currículo, não. Você quer se achar? Não é a tua casa, não é teu carro. Grande porcaria essas coisas pro reino de Deus, porque tudo isso aqui fica. Essas coisas ficam. Nós lutamos para comprar e conseguir e conquistar coisas que ficam. Quando, na verdade, a gente devia estar buscando, era o tesouro eterno, era galardão. Era aquela honra eterna que a gente vai ter na glória. O Senhor, como que o Senhor vai te reconhecer lá na glória? Ele vai reconhecer você de que jeito? Você é o irmãozão que falava bem? Você é o irmãozão que tinha um carro da hora? Você é uma irmãzona gostosona que tinha peitão e que os caras piravam em você? Esse é o seu reconhecimento? Não. Seu reconhecimento vai ser: aquele ali me serviu. Aquele ali, aquele lá, foi tentado e fugiu. Aquele ali foi humilhado e não revidou. Aquele ali não foi reconhecido por ninguém. Mas ele me serviu até o fim, e por isso, por toda a eternidade, eu vou reconhecer ele. Isso é o maior no reino de Deus. Esse é o maior no reino de Deus. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que ama. O maior no reino de Deus é aquele que cuida. É aquele que eu tô cansado, eu tô com o saco cheio. É muita gente, mas se o meu irmão tá com dor, eu vou guardar a minha dor e vou cuidar da dele. Se meu irmão tá lá sofrendo, eu tô cansado, eu vou dar um jeito de conciliar o meu descanso e eu vou cuidar dele. Vou cuidar. Ah, mas você vai morrer. Filho, morrer é lucro. Morrer é ir pra glória. Eu vou para Jesus, eu vou estar lá com ele. Tem que agradar a Deus. Tem que agradar a Deus, tem que agradar homem nenhum. Jesus, ele deu exemplo. Vocês querem ver? Você quer se achar? Quer se gloriar de alguma coisa? Se glorie de me servir. Quer se achar por causa de alguma coisa? Se acha porque você me obedece, que você anda em santidade e foge do pecado. Grande coisa o aplauso do mundo quando você tem a reprovação de Deus. O que interessa é a aprovação de Deus, ainda que eu seja rejeitado pelo mundo. Que delícia! Em Atos, você vai ver no comecinho de Atos, os discípulos, eles apanhavam porque pregavam o evangelho. Aí os soldados da época, né, a polícia da época, foi lá, prendeu eles, bateu neles e falou para eles: não preguem mais, senão vocês vão apanhar de novo. E quando eles saem, a Bíblia diz o quê? Que eles saíram regozijantes, alegres, cantando, porque eles foram dignos de apanhar e sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Olha aí, cara. E eu vou ter medo de cara feia, porque eu vou defender a verdade de Jesus? Jamais. O que interessa é servir, o que interessa é amar. Jesus Cristo é maravilhoso. Espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que ama. Você pode ter o dom de falar bem, você pode escrever muito bem, você pode conhecer muitos textos, você pode ser usado no mistério, você pode ser usado nas profecias, você pode ser usado na cura. 1 Coríntios 13 diz que você pode falar a língua dos anjos, você pode dar o seu corpo até para queimar, você pode dar todo o seu tesouro, mas se você não amar, isso não serve de nada. Jesus diz assim, se vocês me amam de verdade, obedeçam os meus mandamentos. Você ama Deus de verdade? Obedeça os mandamentos.
Que mandamento, Dani? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A lei toda recorre disso. Se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou mentir, eu não vou roubar, porque eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu não vou trocar Deus por imagem, eu não vou trocar Deus, eu não vou buscar ajuda em outro lugar. Por quê? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu não vou, olha só que forte, se você, meu Deus, presta atenção no que eu vou falar, vou até pegar o microfone e vou pôr bem perto da minha boca. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, isso inclui acima da sua religião, acima do catolicismo, acima do evangeliquez, do protestantismo, acima do seu padre, acima do seu pastor, acima da tradição católica, acima da tradição evangélica. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar acima de tudo a palavra de Deus, a Bíblia. Salmo 138, Deus diz assim: coloquei acima de tudo a minha palavra. Se a tua igreja ensina uma coisa e a Bíblia diz outra, e você escolhe crer no que a sua igreja ensina, não me importa qual a religião que seja, você não ama a Deus acima de todas as coisas. Jesus, ele deixa claro, ele fala assim: vocês examinam as escrituras e fazem bem, porque elas testificam de mim. Jesus diz: analisem as escrituras, elas falam de mim. Ele não fala: analise a tradição da sua igreja. Até porque Marcos 7:7, vai ler. Jesus fala assim: povo hipócrita, bem profetizou Isaías acerca de vós. Com os vossos lábios dizem me adorar, mas o seu coração está longe de mim, porque vocês se apegam a tradições humanas. Meu Deus do céu, fuja das tradições humanas. Foge e se apegue somente à palavra de Deus. Hebreus 13:8, porque Jesus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é nele que você tem que se apegar, é nele que você tem que crer, é nele, não em homens, não em tradições. Creia na palavra, em nome de Jesus. Amo vocês, era isso que eu tinha para falar. E vou tomar banho porque eu tô suando. Gente, que calor que tá em Taubaté. Deus abençoe. Tem que falar. Não posso terminar sem falar. Povo amado dos fiéis, vocês são fenomenais. Essa obra, esse ministério acontece porque Deus permite e porque vocês fazem parte. Amo a vida de vocês. Se vocês querem fazer parte desse ministério, porque eu e Eli não recebemos de igreja nenhuma e não cobramos para pregar. A gente vive de irmãos que abençoam. Se você quer ser um desses irmãos que cuidam de mim e de Eli e fazem parte da obra, manda um e-mail para mim. daniel.saad@uol.com.br. Eu te mando as crônicas e se você quiser abençoar, está lá os dados. daniel.saad@uol.com.br. Você lê a crônica, aprende tudo e pode abençoar. Vou orar, Lê. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Jesus. Eu te amo porque eu não tenho nada para te dar, Pai. Eu não tenho nada para te oferecer, porque o Senhor me amou primeiro, Senhor. Eu só te amo porque o Senhor me amou primeiro. Pessoa tão falha, Pai, tão errada, Pai. Se tirar Jesus, se tirar você de nós, Pai, o que sobra? Um bando de mentiroso, um bando de tarado, um bando de irado, um bando de briguento, um bando de ranzinza, um bando de grosso, mal educado, um bando de traidor, um bando de problemático, é isso que sobra. Ser humano é problemático, a natureza caída, Pai. Mas graças a Deus pelo seu amor, Senhor, que não desistiu de nós. Cada um dos que assistiu esse ao vivo, Pai, e eu em primeiro lugar, só estamos aqui porque o Senhor permitiu. O Senhor trouxe cada um a dar play nesse vídeo. O Senhor trouxe cada um a ouvir o que foi dito hoje. Isso demonstra um interesse na nossa vida, Pai. O Senhor tem interesse de um por um. Até esse aí que está assistindo, falando, nem sei porque que eu liguei nesse negócio, nem sei o que esse menino está falando. Estou aqui para falar para você, em nome de Jesus, que você é amado por Deus, você é amada por Deus, não desista dele. Senhor, eu quero te pedir, visita esse coração aí, esse coração doído, esse coração solitário.
Ei, você não precisa de um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa para você ser completo. Você não precisa. O Senhor Jesus preenche o teu coração e te torna uma pessoa plena. Creia em nome de Jesus que você pode ser uma pessoa plena. Jesus Cristo é a coisa mais deliciosa desse mundo. Quando eu digo a coisa, é com toda a reverência, é a existência, não tem nada mais fantástico do que ter o coração cheio de Jesus. E que em nome de Jesus agora o seu coração seja cheio dele. Saiba que ele te ama muito. Quer te levar para a glória, quer te livrar dos seus vícios, quer te livrar do seu passado, dos seus traumas, quer te fazer uma pessoa nova. Ah, Jesus, quando o Senhor voltar para nos buscar, nós vamos olhar para o céu e vamos falar que valeu a pena. Valeu a pena ter servido, valeu a pena ter fugido do pecado, valeu a pena ter se envolvido com o Espírito Santo de Deus. O mundo está sujo, a TV está asquerosa, estamos vivendo uma crise de moralidade forte. Mas ainda existem os fiéis, ainda existem aqueles que até o final vão suportar. Apocalipse 2:10 diz que aquele que for fiel até o final vai receber a coroa da glória. Até o final. E Jesus Cristo deixa claro, eu vou te amar até o fim. Então até o final não estaremos sós. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor Jesus abençoe vocês muito e guarde vocês de todo mal. Amém? Para quem não anotou o e-mail, é daniel.saad@uol.com.br. A obra não pode parar, faça parte, em nome de Jesus. Um rapaz falou que eu emagreci. Cara, te amo. Estou fazendo academia. Odeio. Tô ficando fortinho já de novo. Um dia eu chego lá. Amo vocês, viu? E vou desligar. Se alguém tiver alguma pergunta, Fernanda, fala comigo no inbox, tá bom? Deus abençoe, gente. Um beijo em vocês. Amo vocês, de verdade.